Após a realização dos exercícios, você deve estar se perguntando: professor, poxa, gostaria de poder alterar o valor de um parâmetro de modo que altere a variável que foi passada como argumento. Não tem como? Possivelmente você chegou a essa pergunta após fazer os exercícios com os vetores, na qual, quando eu passo um vetor como parâmetro, alterações realizadas neste vetor permanecem na função que chamou a outra função. Bom, e eu lhe respondo, é sim possível. Tomamos exemplo deste código passado aqui como exemplo, né? Em que eu tenho uma função main que recebe dois números, n1 e n2, na qual n1 tem o valor número 1 e n2 recebe o valor número 8. Okay? Bom, depois é chamada uma função desconhecido, que se vocês observarem, vocês conseguirão interpretar para que ela serve. Conseguiu? Realmente, ela serve para trocar os valores das duas variáveis. O valor que está guardado na variável y é atribuído a x e o valor que estava na variável x é atribuído a y. E como apoio é utilizada a variável temp. E em seguida, na função main, é chamada a função imprimir, que basicamente imprime os dois números passados como parâmetro. Primeiro é impresso o primeiro número e em seguida o segundo número que foi passado. Okay? Bom, então vamos para o nosso deve ser para a nossa IDE. Bom, eu coloquei o código aqui disponível para não ficar muito tempo digitando este código para vocês. Bom, acontece o seguinte, se eu executar este código, qual é o resultado esperado por vocês? Bom, n1 igual a 1, n2 é igual a 8. Desconhecido não vai conseguir alterar essas variáveis, porque essas variáveis não são vetores. Ok? Elas são, então, seus dados, seus valores são passados como parâmetros para a função desconhecido. Então, na hora de imprimir, vai imprimir o quê? Vamos executar. O valor de x é 1 e o valor de y é 8. Por quê? O valor de n1 foi passado como parâmetro para a variável x. Então, x vai receber este valor. n2, que vale 8, foi passado como parâmetro para a variável y. Então, o valor 8 vai ser copiado e guardado na variável y. Então, o resultado vai ser o valor de x é 1 e o valor de y é 8. Bom, então, professor, você falou que é possível, sim, a partir de uma função, eu alterar os dados da variável que foi passada como argumento. Então, como é que eu faria para alterar o valor da variável n1? Bom, primeira coisa, eu preciso indicar na minha função, então eu vou lá na função desconhecido, que o parâmetro ele vai receber uma referência à variável. Significando o quê? Que alterações feitas no parâmetro irão impactar na variável que foi passada como argumento. E isso é feito pelo operador asterisco. Então, quando eu uso asterisco na declaração de um parâmetro, entre o nome do meu parâmetro e o tipo do parâmetro, eu estou declarando que essa variável é uma variável de referência, que eu estou fazendo uma passagem por referência. Bom, então este é um primeiro momento. Agora, o que eu tenho então? Que a variável x, ela não vai receber o valor, ela vai receber uma referência para a variável que foi passada como argumento. Enquanto aqui a y ela não foi alterada, então a y recebe o valor da variável que foi passada como argumento. Entenderam a diferença? Bom, além disso, eu preciso também fazer o seguinte, aonde há variável x, eu não posso mais simplesmente usar x. Eu preciso falar que eu estou usando uma variável de referência.
Então, eu tenho que colocar o operador asterisco antes da variável x, antes da variável de referência. Okay? Então, aqui na linha 4, como é que ficou? Temp irá receber, porque tem um igual, então irá receber o valor da variável a qual x referencia. Tudo bem? Agora aqui na linha 5, a variável x, mas eu não quero a variável x, ela referencia, então eu tenho que usar o asterisco antes. Então, a variável a qual x referencia receberá o valor de y. Tudo bem? Bom, e aí o último detalhe. Como eu alterei aqui o tipo da passagem de parâmetros, em vez de ser por valor, agora é por referência, na chamada à função eu preciso alterar também. Então, na linha 14, em que chama a função desconhecido, eu tenho que usar um operador específico para falar, olha, estou passando essa variável para referência. E este operador é o e-comercial. Vamos executar para ver o resultado? Então, veja agora, olha, o valor de x é 8 e o valor de y é 8. Por que isso está acontecendo? Quando eu passei N1 por referência, colocando o e-comercial, né, e essa função recebeu uma variável por referência, as alterações que forem feitas, então aqui nesse caso no parâmetro x, serão também alteradas na variável que foi passada como argumento, que é a variável N1. Como aqui na linha 5, a variável que x referencia recebeu o valor de y varia 8, então agora a variável que x referencia, que no caso é N1, também valerá 8. Portanto, este resultado. E agora, se eu quisesse que y também for uma variável que recebe os dados, que recebe a referência de uma outra variável. Quais são as modificações que eu tenho que fazer? Bom, primeiramente é na declaração da função, na declaração do parâmetro. Eu tenho que usar o operador que vai me dizer que esse parâmetro vai receber a passagem por referência. Então, eu vou utilizar o operador asterisco. Bom, dentro da função, aonde eu utilizar a variável y, eu tenho que colocar o asterisco antes. Né? Então, aqui na linha 5, eu quero o quê? A variável que y referencia. A mesma coisa na linha 6, eu quero a variável que y referencia. Então, veja como é que vai ficar aqui a linha 5. A variável que x referencia vai receber o valor da variável que y referencia. E a linha 6? A variável que y referencia vai receber o valor da variável temp. E tem um último detalhe, que é na chamada. Então, lá na linha 14, na declaração, na passagem do argumento, né, do segundo argumento, que agora ele está esperando que seja uma passagem por referência, eu preciso usar um operador para indicar isso, que é o e-comercial. Então, eu estou indicando aqui que N2 está sendo passado por referência. Okay? Vamos executar. E vemos, então, que houve a troca. O que era o valor de N1 foi passado para N2 e o valor de N2 foi passado para N1. Então, o valor de x é 8 e o valor de y é 1. Então, essa função desconhecida, na verdade, ela é uma função de troca dos valores das variáveis. E isso é possível através da passagem por referência. Então, é importante sabermos os operadores. Então, precisamos informar na função que
um determinado parâmetro ele vai ser referência a uma outra variável. E então eu preciso utilizar operadores. No caso da função, tanto na declaração do parâmetro, antes do nome do parâmetro, eu tenho que usar o operador asterisco. Então, isso aí vai indicar que a passagem será por referência e não mais por valor. E no corpo da função também há mudanças, em que eu preciso indicar que eu estou querendo alterar ou obter o dado da variável que o parâmetro referencia. Então, eu tenho que usar o asterisco antes do nome do parâmetro. Tá? Então, indica que a variável está referenciando uma outra variável. E na chamada, eu tenho que usar o operador e-comercial, que vai indicar que o argumento ali que está sendo passado na chamada, ele será passado por referência. Bom, depois entraremos em detalhes melhor o que significa esse asterisco e esse e-comercial ali em termos de memória. Então vamos mais um exemplo? Elaborar um programa com uma função que duplique o valor de uma variável, alterando o valor da variável passada como argumento. Voltemos então para a nossa programação e eu vou então começar incluindo, aí o ponto H, ok? E a nossa main. A main, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para o usuário digitar um determinado número, então vou colocar aqui o x, melhor ainda, um x, ok? E depois vamos pedir para o usuário digitar o número, então printf, digite o número. Bom, eu vou precisar ler, então vamos usar a função scanf. Scanf, e como eu quero ler o número inteiro, porcentagem D. E aqui, olha, veja, e-comercial x. Por quê? Eu preciso passar x por referência, para que ele possa alterar o valor de x. Bom, depois, em seguida, eu vou chamar a nossa função que vamos criar. Vou deixar um to-do aqui. E depois eu quero imprimir o valor da variável. Então, printf. O valor atual é porcentagem D, porque eu quero imprimir um número inteiro. Qual número? O número que está na variável x. Ok? Então, veja que, por enquanto, é da forma como vocês conheciam antes. Bom, agora eu quero, então, vou criar a minha função, vou chamá-la de dobrar. Então, vou colocar void dobrar. Okay? Como este é um exemplo simples, você poderia receber esse parâmetro e retornar um valor do mesmo tipo, e aí esse valor retornado que seria o dobro, seria melhor. Mas aqui nós estamos apenas exemplificando o uso da passagem por referência. Bom, então eu vou precisar receber uma variável, então vou colocar int número aqui, um determinado número, mas essa variável eu desejo que, ao alterá-la, altere também a variável que foi passada como argumento. Então, eu precisarei receber a variável como referência. Então, número vai referenciar a variável passada como argumento. Então, eu vou usar aqui o operador asterisco. Bom, para dobrar o número, como é que nós fazemos? Multiplicamos por 2. Então, vou fazer o quê? A variável a qual o número referencia vai receber o quê? O valor que número referencia, que a variável número referencia, multiplicado por 2. Observe bem, o asterisco antes de número significa que é o quê? Obtenha o valor da variável que número referencia. O asterisco entre número e o 2 é o operador de multiplicação. Bom, agora falta então fazer a linha 11, que deixamos aqui, ó, to do, a chamada. Então, para chamar uma função que não retorna valor, eu simplesmente uso o nome dela, então dobrar. Em seguida, passo como parâmetro a variável.
X. Só que um detalhe, eu tenho que colocar o E comercial antes para dizer que vai ser passada como referência. Ok? Bom, vamos salvar aqui. E vamos executar. Então, se o usuário digitar 2, esperado é 4. Se o usuário digitar 8, o esperado é 16. Então, na linguagem C, nós temos dois tipos de passagem. A passagem por valor, em que o dado da variável passada como argumento durante a chamada será copiado para a variável de parâmetro. Então, qualquer mudança feita na variável de parâmetro não irá alterar a variável passada como argumento, que é o que nós conhecíamos desde a semana passada. Agora, quando eu faço a outra passagem, que é a passagem por referência, significa que a variável de parâmetro irá referenciar a variável passada como argumento. E como ela referencia, qualquer modificação que eu solicitar para fazer nessa referência irá alterar a variável passada como argumento. Então, ocorrerá o quê? A alteração da variável de parâmetro na função alterará a variável passada como argumento. Use a passagem por referência com cuidado, né? Não só porque ela envolve alguns usos de operadores, ok? Mas também que acaba alterando dados em variáveis de entrada. Sempre opte por um retorno dos dados quando possível, a não ser que você tenha que incluir uma variável por referência por conta do que somente o C aceita um tipo de retorno. Vamos agora praticar?